Já falamos bastante sobre economia, sobre justiça, sobre injustiça e vamos continuar falando agora, ouvindo, Jussara Galto, diretamente do Rio Grande do Sul, para todo o Brasil. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rio Grande. Bom dia, Santa Catarina. E todos que nos ouvem em qualquer horário ou em qualquer outro lugar. Quando a gente pensa, Adilson, que tudo já aconteceu, que tudo pior que podia acontecer já aconteceu, e aquele refrãozinho assim, ó, ainda pode piorar, e a gente já acredita que não pode, que nós chegamos no alçapão, no fundo do alçapão, do fundo do fundo do alçapão, no poço. Aí surgem mais novidades, mas é uma coisa surreal, povo, o que acontece no Brasil. É inacreditável. Ou se vive numa ditadura completamente abafada, que ninguém fica sabendo de nada, ou se vive num país que finge ser democracia, aplicando a mais terrível, mais desumana, mais cruel e mais aberrante ditadura. É assim que nós estamos. Por mais que eles digam que estão defendendo a democracia, e por mais que eles digam que nós, o do outro lado, inclusive, principalmente, o povo do 8 de janeiro, e mais os militares, e mais o Bolsonaro, evidentemente, toda a família dele, e por sequência, todos os bolsonaristas, todos nós estamos, cada dia, afundando mais. É um pântano. É uma areia movediça. Quanto mais a gente tenta se livrar, mais a gente se incorpora nesse lamaçal. O que aconteceu hoje não tem explicação, eu acho, que na história da humanidade. Porque você pega um inimigo, como aliás pegaram o Sergei Magnitsky, que deu causa, né, tem o nome dele, foi dado para essa lei que pune aberrações tipo essas que aconteceram lá na Rússia naquela época e agora aqui no Brasil. E por mais que digam que está havendo uma intervenção, não está. Eles estão punindo brasileiros por atos cometidos contra os Estados Unidos e contra os direitos humanos, que são leis universais e que são contra qualquer postura violenta contra um Estado democrático de direito. Só que né, essas três palavras, Estado democrático de direito, tem sido para nós uma aberração tão grande, uma visão tão distorcida da realidade, absolutamente nada a ver com o que se diz, com o que se faz, e nada tem a ver, não tem nenhuma correspondência com os atos praticados por aqueles que eles dizem que são os vilipendiadores da Constituição e do Estado democrático de direito. Agora estamos assim à véspera do julgamento inominável de um crime ou crimes que não houve, não aconteceram, envolvendo pessoas inocentes, pessoas que jamais estariam tentando um golpe de Estado, usando uma Bíblia na mão, um terço, uma bandeira do Brasil, pessoas assim desarmadas completamente, armadas apenas de patriotismo, de ânsia de democracia e de liberdade. Pois bem, ontem, o que aconteceu? Ah, essa aberração, esse psicopata que dirige o Brasil hoje, ele realmente, agora, além das maldades dele, ele está ouvindo pessoas inqualificáveis, mas que têm o seu nível mental, intelectual ou emocional no mesmo patamar, no mesmo nível. Porque quem levantou a voz, quem ficou bisbilhotando, cercando, investigando a casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro, em Brasília? Quem?
nada mais, nada menos do que um bandido corrupto que chega a ter 2 codinomes no escândalo, no crime, ou nos crimes da Lava Jato. Ele nem deputado poderia estar sendo, porque ele não tem, foi condenado por crime, por corrupção na prefeitura lá da cidade dele, no Rio de Janeiro, e por causa de um canetaço do Beisola, do Sapão, do outro inominável, ele está em exercício como deputado e casado com uma bandida da igual ou maior quilate que ele, se é que possa se aquilatar a bandidagem. O nível de maldade, o nível de criminalidade está assim, ó, submetendo o cérebro dessas criaturas, que se chama Daisy Hoffmann, que por acaso, ou não por acaso, ela é a liderança desse partido, que não é um partido político, eu já disse para vocês. Que ele é um filhote, uma sequela do Foro de São Paulo. Então, tem vários partidos no Brasil, de centro, centro-direita, um pouquinho centro-esquerda, e tem a esquerdalha, que é o Partido das Trevas, que não é partido, é uma facção criminosa. Isso há anos, pessoas que hoje estão no governo do Cachaça já vinham dizendo que isso é uma quadrilha, é uma facção criminosa. E agora estão como vice-presidente, que disse que eles iam voltar à cena do crime. E nunca escondeu que o PT fosse uma facção criminosa, no conceito dele. Agora, assim, ó, deram uma benzida nele e ele virou amiguinho de infância e de ideologia do cachaceiro. Esse Alckmin, gente, esse homem não tem caráter, não tem vergonha. Ele é um covarde, graças a Deus. É bem covarde. E quando ele age, né, por baixo dos tapetes, ele age em secreto. Já nem é ouvido mais nem pelos pares dele, que são tudo gente da mesma laia, só que talvez um pouco mais bandidos, porque ele é bandido mais ou menos relativamente novo. Não que tenha sido inocente no passado, mas não era uma criatura assim, era um político respeitado. Depois ele assim abriu mão, ele desistiu de toda a fagulha de honestidade que pudesse haver nele. Depois de tudo que ele disse do cachaceiro, foi ele que o cachaceiro quis exatamente para provar, ó, que o inimigo tinha se dobrado ao charme, à liderança, ao carisma dele, e veio como vice-presidente. Então, agora, esse Lindenberg Faria, o que dizem farinha do mesmo saco, tanto do Xandão como do cachaceiro, como de todo o Supremo Tribunal Federal, com 2 exceções, se é que nós podemos contar, porque tem gente que ainda, às vezes, vacila e acredita um pouquinho no Fux. Eu já não, nunca acreditei. E agora menos ainda. E ele é um dos piores. Por quê? Porque ele se veste de anjo, ele se mostra para nós com uma cara, ninguém que está praticando política, que tem participação ativa há mais de 10 anos, já não acredita mais nada dele. Sabe que ele é um falso, um hipócrita e que só vai para o lado que beneficia ele, como a maioria das pessoas. Só que ele não finge. Não finge. Ou, quer dizer, não finge. Ele finge que não é totalmente do mal, porque ele, de vez em quando, dá umas tapinhas de gato, assim, para parecer que ele não é um mau ministro. Tanto que ele faz isso para enganar e engana, que ele é um dos que ficou fora da punição da cassação dos vistos. Não estou falando da lei Magnitsky. Eu estou falando dos vistos, que foi Xandão e todos os outros, com exceção dos 2 que foram colocados pelo Bolsonaro e pelo Fux. Isso é o que ele queria, parecer santo, sem ser nem um pouquinho, um canalha também. E eles decidiram, ali eles não, né? Esse ladrão corrupto, que tinha que estar na cadeia
mas é deputado federal, por conta e risco da canetada do sapão, ele começou, na paranoia dele, começou a imaginar que o Bolsonaro ia fugir. Bolsonaro já teve N chances. Quantas vezes nós, bolsonaristas, no auge do sofrimento, ficávamos assim, querendo que ele fugisse, querendo que ele fosse embora, que ele procurasse asilo em alguma embaixada. Porque não é possível. Meu Deus, ele está indo para o Calvário como Cristo foi. Ele está deixando tudo acontecer, sabendo que é inocente. Tanto ele sabe, e nós sabemos, que não acharam nunca, absolutamente, mas nem um segmentozinho milimétrico de culpa no Bolsonaro, nem na família dele. Já não só atacaram agora, há pouco tempo, a família do Bolsonaro, a família do Eduardo Bolsonaro, do Flávio, a mãe deles, do Carlos, enfim, não só fizeram isso, e já se sabe que as iniciais de quem mandou fazer isso, já se sabe que o cara é tão maluco, ele chega a ser burro. Ele é esperto, né? Ele não é inteligente, ele é esperto. Ele é mãozinha ligeira. Ele gosta de roubar, surrupiar, pegar o que é dos outros. E depois, né, ter bons amigos do mesmo nível para que façam esses crimes desaparecer ou empalidecer a ponto de não tirá-lo da Câmara onde não deveria estar. E estão dizendo que já se sabe quais são as iniciais do nome de quem mandou, quem pagou os bandidos para atacar a casa da mãe do Eduardo e do Carlos e do Flávio Bolsonaro. Por acaso, é LF, são L e F essas iniciais. Então, não, como essa loucura aí foi para assustar, fazer cortina de fumaça também. Mas foi para dizer, olha aqui, ó, como eles fizeram com outros. Fizeram com o Felipe, como eles fizeram com o Daniel, como eles fizeram com o Coronel Cid. Ameaçaram. O homem, tem gente que condena o Cid, porque ele já fez 11 depoimentos e nenhum igual o outro. Mas quem estuda um pouquinho de direito penal sabe que isso é um subterfúgio para desqualificar uma testemunha. Se ele tem várias versões do fato, nenhuma pode ser considerada válida. Qual é a sapiência que alguém pode escolher qual dos depoimentos dele é o verdadeiro, é o sério? Não tem como, só Deus sabe. E mesmo assim as pessoas acham, porque acham que ele traiu o Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe que ele não traiu. A gente viu naquela maneira cordial, carinhosa, que o Bolsonaro o cumprimentou naquela audiência quando eles se encontraram. Então, esse paranoico aí buzinou nos ouvidos do psicopata, que também tem um alto nível de paranoia, que o Bolsonaro poderia a qualquer instante fugir, que era muito facinho, que era só ir ali para a embaixada e blá, 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 e blá, blá, blá. E um homem que não deveria estar respondendo nenhum processo. Um homem que não deveria estar de tornozeleira. Um homem que não devia estar em prisão domiciliar. Esse homem agora vai ter que conviver, já está convivendo, com policiais federais dentro da casa dele. Só falta dormir na cama com ele. Ficar sentado, comer, está ali. E não é um só. Estão ali. E aquela família, meu Deus do céu, Bolsonaro tem uma esposa, tem uma filha menor, uma filha de 14 anos, acho que não tem 15 anos ainda. E eles obrigam esses bandidos, porque essa ala da Polícia Federal, que se submete aos desmandos do maluco, do Xandão, eles não são normais. Eles são criminosos. Eles são bandidos. Nós damos, né, fazemos uma ressalva para aquela parte da Polícia Federal que é honrada, que é digna e que continua prendendo bandido e que continua prendendo drogas, apesar do risco que isso
né, que sabem que corre, porque aquilo, o narcotráfico é mais poderoso que a maioria dos exércitos do mundo, o narcotráfico. Mas mesmo assim eles perseguem, eles encaram e prendem as drogas. E eles sabem que as drogas saem e que os bandidos saem, tudo de volta para a atividade. Mas eles estão cumprindo seu dever. Porém, tem aquela facção da Polícia Federal que é indigna, que é corrompida até a medula. E até o governo dos Estados Unidos hoje sabe quem são eles. Sabe os que dão guarida, os que dão força, os que dão conteúdo para que todas essas barbáries aconteçam. Senão elas não aconteceriam. Então, nós temos que conviver agora com isso, mais essa situação de pânico. Porque é muito fácil mandar uma polícia federal para dentro da casa do fulano. Mas vocês já pensaram que é? É um elefante numa loja de cristais. É um guarda armado, um policial armado, metido com uma família, respirando o mesmo ar que eles respiram. Uma família que não é de delinquentes, que não é de traficantes, que não é de assassinos, de estupradores. Uma família do bem. O homem mais amado, mais querido, mais reverenciado no Brasil. Por uma questão pura de identificação. Quem gosta do cachaceiro, gosta dele pelas benesses que ele distribui, fazendo parecer que ele é bonzinho. Ele dá com uma mão algo e tira 1 trilhão de algos com a outra mão, do povo. E nós nos incluímos. Só que aqueles que não têm mais nada para perder, aqueles que só têm que se curvar mais um pouco para que eles possam comer as migalhas que caem da mesa do cachaceiro e de suas lideranças, dos seus políticos, né, dos seus ministros, de toda a sua corja. Entenderam? Então, você já sempre se comenta, né, avaliações que fazem sobre o tipo de eleitorado que vota num e que vota no outro. Por exemplo, é muito escancarado isso aí nessas pesquisas, que o eleitorado do cachaça, ele é um eleitorado de baixa escolaridade e de baixa renda, baixíssima renda. Eu sou de baixa renda. E não me curvo, não me dobro, e tem milhões de brasileiros que nem eu, temos baixa renda, mas temos inteligência para ver por que nós temos baixa renda. Por que o país é tão caro? Por que a gente paga tanto pela comida, pelos remédios, por tudo? Tudo que nós estamos correndo o risco de perder, hein? Porque se prevalecer essa guerra, essa quebra de base, quebra de pulso, quebra de braço, sei lá que fazem, né? Do desgovernante brasileiro com o governante, com o grande presidente Trump, se ele aplicar mais uma sanção em cima de nós não teremos mais acesso a toda a tecnologia, inclusive os remédios, os aparelhos de medicina que vêm dos Estados Unidos. E eu já falei para vocês outro dia, assim, especificando cada uma das perdas que a gente vai ter. Mas, deixo, né, que fique bem claro, hoje friso mais uma vez a questão dos medicamentos, né, dos equipamentos de medicina e equivalentes que vêm de fora e que nós não poderemos mais comprar, de tão caro que serão. Então, vocês vejam, por quê? Por quê que o eleitorado do cachaceiro é esse de baixa renda e baixa escolaridade? Porque são aquelas pessoas que, vocês sabem, simples, ignorantes, que acreditam em qualquer besteira que disserem, e que já estão aqui, ó, já estão trabalhados há anos, há décadas, nesse discurso mentiroso, demagógico, fingido. Enquanto eles roubam, pegam milhões para eles, usam
melhor que pode haver em roupa, em calçados, aqui, comida, hotéis, lugares, todos, tudo que é de melhor. Como é que vive a ralé? O nosso povo miserável, aquele que se beneficia do Bolsa Família, que é uma indignidade, mas é necessária para aqueles enquanto estão atravessando um momento de crise. Mas ela tem que ter, assim como o presidiário, precisa ser trabalhado lá dentro dos presídios para ter profissão, para ter um meio de vida, para não ter que roubar mais, para não ter que cometer outros delitos ou matar novamente. Porque roubar, minha gente, eu militei 50 e tantos anos no crime. O ladrão nunca se arrepende. Nunca. A não ser aquele que roubou para dar alimento para o seu filho. E esse é o mais severamente punido. Mas o ladrão, esse que rouba telefone para usar droga, ou para tomar uma cervejinha, como diz o cachaceiro, esses que dos furtos, dos assaltos às residências, sem violência, porque se é com violência já passa a ser outro tipo de crime. Mas estou falando do ladrão. O ladrão, ele nunca volta atrás. Ele nasce ladrão e morre ladrão. Eles não se arrependem. Eles, quando podem, eles dão de novo uma facada. Dão de novo. Não adianta. Facada, né? Em termos alegóricos. Eu estou falando, eles voltam a roubar novamente. Então, eu sempre naveguei nessas águas do homicídio. Ah, mas isso é o pior, ele mata. Nem sempre. Não agora. Agora a gente já encontra réus com 14, 15, 30 homicídios, sem ser um serial killer, como era considerado antigamente. Por quê? Porque são guerras de facções, é bandido matando bandido, é o crime, é a vingança, são os tribunais do crime, enfim. Mas e o eleitorado do mito? O eleitorado do Bolsonaro, nosso amado Bolsonaro. À medida em que a escolaridade vai subindo, esse povo vota no Bolsonaro. Tem discernimento. Entende o que lê, entende o que ouve. Não é doutrinado. E se houve uma tentativa de doutrinação, são inteligentes ou foram inteligentes, como eu também. Na época que eu tinha 14, 15 anos, quando estava saindo do internato, 16 anos, na minha turma tinha vários, meninas, inclusive, que iam fazer política lá no Uruguai, porque lá era permitido o Partido Comunista, e aqui no Brasil não era. Tem alguns até que são bem, bem conhecidos hoje, notórios, coleguinhas que eu tive lá no curso clássico, e que depois se transformaram em grandes jornalistas, etc., iam para a Ribeira aprender, serem doutrinados pelo comunismo. Eu achava aquilo muito chato. Eu fui só uma vez, não por ser santinha, porque achei muito chato, muito conversê. Era uma coisa assim, muito... É para trabalhar, lavagem cerebral mesmo. E eu disse para a minha amiguinha que, para eles, né, a gente estudava junto mesmo no colégio, não vou mais, vocês são muito chatos. Eu queria outras coisas, me divertir, mas não sair, passar o dia estudando e de noite, no fim do dia, não era até muito tarde da noite, ficar numa doutrinação daquelas. Não, mas para mim não fazia sentido, muito menos aos sábados e domingos. Mas todos esses que superaram essa fase da doutrinação, porque agora, há décadas no Brasil, já existe nas escolas primárias, porque ali é que as professoras trabalham os alunos, porque elas também já foram trabalhadas para isso. Por que aqui no Rio Grande do Sul elegem um tipo que nem o leitoso aí? Por quê? Porque as professoras gostam dele. Em primeiro lugar, é lindo. Essa é a última condição é de votar no candidato. Se ele for inteligente, for sério, se não for corrupto, e lindo, que bom para ele, para a mulher dele, ou para ela. Mas a beleza não pode ser o primeiro quesito, a primeira motivação para se escolher um candidato. E é nisso que eu também venho trabalhando há anos, né, com vocês, a tal de escolha seletiva. E essa seleção não começa pela beleza. Então, quando
aumenta a escolaridade, o nível da escolaridade e o poder aquisitivo, as pessoas já têm o que preservar, já têm o que cuidar, já têm o que proteger. E quem não trabalha, não ganha nada e vive de esmolas, e também de Bolsa Família, esse não tem nada para preservar. Então ele quer continuar a vida inteira que continue chovendo na sua horta, sem que ele precise fazer nada. E aí vem aquela, né? É mil do pai, mil e pouco da mãe, e não sei o quê, mas não sei quanto por filho. Aí eles vão fazendo filhos e vão aumentando a miséria, e vão mantendo essa escuridão intelectual, que faz, né, o caldo de cultura ideal para eleger pessoas que nem o Cachaceiro, que nem o Lindenberg Farias, que nem a Gleisi Hoffmann e que nem outros ratos de esgoto que estão na política há décadas. Então, vocês acham que quem vive, que é eleito por essas pessoas sem escolaridades, sem renda, eles, como é que eles querem? Eles fazem um discurso, acabar com a fome, acabar com a miséria no mundo, com a fome, não sei o quê. Aquela coisa lá que dorme com cachaça, aquela ali tá querendo, né, fazer até simpósios, gasta milhões, gastou naquele Janja Palusa. Para quê? Para nada. Porque eles não têm nenhum interesse de acabar com a pobreza, não têm nenhum interesse de acabar com a miséria. Eles vivem da miséria, eles vivem da pobreza, senão eles não teriam votos. Já não tiveram em 2022, já não tiveram lá em 18. E hoje já se sabe também que essa farsa das eleições, essa fraude das eleições, já começou muito lá atrás. Já em todas as eleições depois que implantaram as urnas. A história vai longe. Então, aí diz, mas então, se a urna é suja, ela não é certa, né, para os executivos, mas de como é que também votam os deputados? É diferente. A manipulação da eleição para os cargos majoritários, que são os governadores do estado e o presidente da nação, é diferente. É noutro patamar. Ali não existe a necessidade de manipulação. Não existe porque são sempre uns marcados para se eleger. Já notaram isso? Agora, nos últimos tempos, também, de tanto que se bate nessa tecla, de tanto que a gente luta, de tanto que a gente tenta melhorar essa situação, já existe um pouco de lucidez. Porque antes não era assim. Dava eu presenciei eleições do interior, cidades pequenas, que davam um pé de alpargata, um pé de chinelo de dedo, um pé. E se aquele candidato que deu aqueles presentes, que comprou o voto do eleitor, se ele se elegesse, a pessoa podia ir na casa dele no outro dia buscar o outro pé, o pé direito, o pé esquerdo, sei lá, da chinela, da alpargata, do tamanco, eu não sei do que, do sapato, sei lá o que. Isso acontecia. Mas há uma forma da gente lutar contra isso, esclarecendo o eleitor. Só que a maioria deles diz, só voto em ti se me der isso. E é bem assim. Eu concorri em N eleições e sempre fui derrubada, em primeiro lugar, pelo partido que eu estava. Porque eu sou, e sempre fui, uma pessoa indesejável, bocão, que denunciava tudo, mesmo dentro do partido. Então, eu não era bem vista. E sei disso. Mas isso me orgulha. Quanto mais canalha, menos gosta de mim. Porque sabe que eu não levo ninguém para compadre. Então, vocês vejam que a situação... Hoje é quinta-feira. A situação está ruim, continua ruim, mas, ao mesmo tempo, continua nos dando esperança. Por quê? Deus existe,
Deus é conosco. E ontem eu ainda falei para vocês no Billy Graham, um dos maiores pensadores da igreja, do cristianismo, né? Eles dizia sempre que aqui o Brasil era a pátria da onde sairia o grande avivamento, que passaria por muitos problemas, mas que a grandeza, aqui a pátria do Evangelho, a grandeza para se espalhar pelo mundo sairia do Brasil. Ele acertou muitas coisas, não era vidente, era, como se diz, né, profeta, um profundo conhecedor, um dos maiores, dos homens que mais conheceu a Bíblia neste mundo. E ele confiava no cristianismo, seguidor de Cristo, e dizia que aqui de nós partiria o tal de grande avivamento. Vamos acreditar que ele fosse uma pessoa de Deus mesmo, como morreu com 99 anos, viveu em 2 séculos, em épocas muito confitantes, era muito sábio. Então, nós temos que estar cultuando, né, aceitando isso que ele disse. Isso é um fator de esperança. Porque se um homem bom só quer o bem do Brasil e dos brasileiros, que mexe nas contas dele, milhões aqui, joias e baleias, e não sei o que, não sei mais o que, tudo. Mas nada, não se aproveita nada. E não precisa ter delito para ser criminalizado no Brasil. Tanto que existem centenas, milhares de pessoas punidas por essa caneta maldita do Xandão, porque não, ali é um colegiado, mas não é no colegiado que se toma as decisões. Ele toma as decisões sozinho e com ajuda, e agora a gente está sabendo, através daquele tal de tagliaferro, que eles procuravam, pegavam as pessoas e aí iam atrás de motivos para mantê-la presa. Eles não aprendiam porque ela tinha dado motivos para a prisão. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Prendem o Bolsonaro e aí começa a se capuchar, e mexe aqui, e mexe ali, e assusta, e gera pavor, e gera pânico nas famílias. E não encontram nada. Nada. Então, eles primeiro criminalizaram, depois foram buscar o crime. Foi assim que ele agiu em todos os casos que passou pelas mãos deles, desde o 8 de janeiro, desde um pouco antes, desde Daniel Silveira e tantos outros que estiveram já antes de 22, já estiveram presos, porque o Daniel Silveira foi preso no governo do Bolsonaro. O Bolsonaro governou com as mãos amarradas e mesmo assim, chutando com os pés e com a cabeça, ele conseguiu fazer o Brasil crescer em 4 anos, o que eles já detonaram em 2, né? Mas continuemos tendo fé. Vamos continuar lutando, denunciando, mostrando, para que as pessoas entendam, quem enxerga um palmo adiante do nariz, entendam que eles precisam manter a miséria, a degradação moral, física, espiritual, intelectual no Brasil, para poder ter votos. Porque a pessoa que está inteligente, é inteligente, que já abriu os olhinhos, que já saiu da escuridão, essas pessoas não votam neles. Não votam na esquerda. E isso não é só coisa que está mudando no Brasil. Aqui no Brasil mudou. Começou a mudança nos conselhos tutelares em 23, eu acho. Em 24, porque aí nós conseguimos maioria. Em 24, maioria também nas prefeituras. Então, isso já significou um pulo gigantesco. Já significou. E agora, nós sabemos que o Brasil inteiro está disposto a votar novamente em Bolsonaro. Como é que nós conseguiremos equacionar isso aí? Nós não sabemos, mas que é possível? É. Que é legal? É. Que é factível? É. Então, vamos esperar por isso. Orando, né, dobrando o nosso joelho, entregando a nossa vida para Deus, para que nós possamos ser, no futuro bem próximo, a pátria do Evangelho. Que nós possamos ser o povo esse do avivamento, que vai iluminar o mundo. Eu amo vocês. Por hoje é só. Até amanhã.